Ah, muito boa noite. Boa noite, tudo bom, Rodrigo? Tudo bem, graças a Deus, professora. E você, como é que está? Tô bem, um pouquinho ansiosa, mas muito Ah, bem. Os tranquila, amigos professora. chegando, a família. Fica tranquila, vai dar tudo certo. Nós vamos falar sobre uma pessoa que eu acho que você conhece muito ela. Eu acho, só acho. Professor Hermes, boa noite. Seu colega de coautoria está por aqui também. Seja bem-vindo, É, professor Hermes. muitas pessoas Elisa diz aqui que queridas. gosta muito de você. Ó, Tonise, você tá bem, Tonise, tá bem. Tem Também alguém gosto que não dela. gosta da professora Tonise? Que mora aqui na região, que conhece? Os Não tem, alunos gente. reclamavam, né? Ah, aluno reclama, mas depois... Depois Minha ama. professora... professora, bem que você disse aquilo. Aluno é... Professora, muito feliz de estar aqui com você nessa noite de quinta-feira. Prazerzaço. Agradecer a você por ter aceitado o nosso convite de estar aqui nessa noite compartilhando um pouquinho sobre a sua trajetória de vida, sobre o seu legado, sobre a sua experiência. E receba aí os elogios, os feedbacks das pessoas aqui que estão colocando. Ela é muito amada e querida, a melhor professora do Vale. Olha aí, ó. Passa aí, às vezes eu não consigo nem ver direito, né? Não tá saindo Mas fique som, porque tranquila que eu vou estar lendo todos os comentários para você, tá bom? e Essa o missão som? é minha. Fique E o som tranquila. aí? Gente, vocês estão conseguindo ouvir bem? Que eu recebi um feedback aqui que não está saindo o som. Você me ouve bem, professora Antonise? Opa, Antonise? Tá tudo bem aqui, eu tô ouvindo. Ah, perfeito. Porque eu vi aqui, Carmen disse não está saindo o som. Carmen, dá uma olhadinha na sua internet. E ela botou aqui que está normal. Carlos Alberto de Salvador aparece por aqui. Rosângela Coelho, minha irmã é um exemplo de mulher. Oh. Professora Valmira entrou aqui, áudio e vídeo ok. Obrigado, gente, pelos feedbacks de vocês. Professora, a gente aqui está recebendo as pessoas. Você que está entrando aqui na live agora, você pode mandar sua pergunta, você pode fazer o seu comentário. Eu vou estar aqui lendo o seu comentário, tá? Fique tranquilo. Pode demorar um pouquinho, mas eu sempre leio. Porque a gente vai estar aqui nesse bate-papo com a professora. E para que a gente comece esse bate-papo aqui, Antonise, eu gostaria que você se apresentasse, porque aqui a gente tem o seu público, as pessoas que lhe conhecem, que vieram até aqui, eu tenho a certeza que vai chegar mais gente, e tem o público da editora. As pessoas que estão acompanhando a editora, que também foram convidadas para estar aqui nesse momento. Então, quem é Antonise Coelho por Antonise Coelho? É, na verdade, Antonise Coelho de Aquino, né? É, acima de tudo, como eu coloquei no livro, uma sertaneja, né? Sou sertaneja aqui da Gema, nasci em Petrolina. Apesar da minha mãe ser piauiense, aqui perto, meu pai é daqui da região de Petrolina, aqui no distrito chamado de Pau Ferro. E então eu nasci aqui, sempre morei nesta cidade e fiz a minha história em Petrolina como professora, né, a vocação, né, que veio muito cedo. Lá no livro eu falo um pouquinho sobre como foi esse primeiro momento que foi um pouco conturbado lá no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, né, com as irmãs salesianas, e depois o que desabrochou de tudo isso. Hoje, né, Antonise está numa nova fase, né, como professora aposentada do IF Sertão, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, lá do campus Petrolina Zona Rural, que é um campo agrícola. Mas, na verdade, quando eu trabalhei no IF Sertão, eu fui intensa em todos os campos. E eu não me sentia somente lá do campus Zona Rural, como também aqui do campus Petrolina, lá do João de Deus. Sou Sim. mãe, né? Agora estou desenvolvendo com mais tempo, né, as minhas habilidades de escritora. Ó. Oh. Isso é muito bom para mim.
Estou trilhando também o passo para ser profissionalmente uma revisora acadêmica, uma revisora literária, né? Isso é Gostei muito de ouvir isso. ótimo. E como professora, na verdade, foram mais de 33 anos, né? E nesse tempo eu só tive muito a É aprender. tempo, viu? Comecei, eu não tinha nem 18 anos ainda, quando eu iniciei lá no Colégio Dom Bosco. Lá foi a minha primeira escola de vida, junto com as professoras Terezinha Teixeira, Mundica e a professora Jair Mangabeira, também aposentada hoje do Instituto Federal. E isso é algo assim maravilhoso, né? Porque são fases da vida e que a gente vai desabrochando em cada uma delas. Isso. Professor... E eu já digo aqui a você que está aqui na live hoje, eu sei que vai ter um jogo de futebol aí daqui a pouco, mas fique aqui com a gente até o final, que a professora Tonise tem uma surpresa para as pessoas que tiverem o desejo de adquirir, de comprar a obra dela. Então, ela vai estar aqui contando algo especial para quem ficar com a gente aqui até o final da live. Então, fica aqui com a gente, cola com a gente aqui. A gente tem muita história para ouvir. Vai ser um bate-papo muito legal. E a gente vai estar conhecendo um pouquinho mais sobre essa sertaneja, como ela mesma se denominou aqui. Professora, agora trilhando novos caminhos como revisora, né? Também. E em outros projetos, aflorando ainda mais essa escrita. Então, fica com a gente aqui até o final, tá? Então tem uma surpresa boa aqui para vocês. Só para quem estiver na live. Importante deixar claro. Eu vou ler só os comentários aqui para que receber as pessoas, né? Tem muito feedback aqui, professora Tonise. Você vai gostar. Professor Hermes, um prazer imenso. Professora Tonise é, para mim, além de uma grande profissional, uma pessoa muito especial. Obrigado, professor Hermes, pela sua participação. Vitor George Galvão, sou amigo de Eric, acho que é o filho da senhora, né? Sim. Mas conheço a professora Tonise, exemplo de professora e mãe. Olha. Não dá para deixar de ser mãe quando se é professora, né? Sim. Edna de Jesus, uma pessoa maravilhosa. Professora Valmira, Antonise, você é maravilhosa. Sabe o quanto te admiro. A educação te agradece. Que coisa boa, não é? Ouvi, nossa, né? Vou ficar muito emocionada. Prepara aí, bota uma aguinha já do lado aí, porque hoje eu tô sentindo que vai ter muito disso. Oi, Zilza. Zilza sempre presente aqui nas nossas lives. Daqui uma boa noite. Manda um abraço para você também, professora Tonise. Joanilson. Grande Otonise. Saudações. Meu ex-aluno do IFE Sertão, né? Nossa executiva editorial, Leca. Olá, boa noite. Olá, Leca. Grande abraço. Vamos lá, Neide sempre aqui. Professora Tonise, um beijo, sou sua fã. Leca dizendo aqui. Também sou fã dela. Socorro Barros dizendo aqui que você é muito competente. Carlos Azevedo, já posso fazer pergunta? Fica à vontade, Carlos. Tem uma interrogaçãozinha aí. Você digita a sua pergunta que eu vou clicar aqui e já vou ler. Já eu leio sua pergunta, tá? Sim. Carlos Andrade, boa noite, Rodrigo, minha professora Antonise. Um grande abraço para você. Antonise, tem bastante feedback aí. Prepara o coração, viu? Hoje. Professora, você fez aqui uma introdução, falou um pouquinho aqui de quem é Antonise Aquino, Antonise Coelho de Aquino. Isso. E agora eu gostaria, professora, que a senhora falasse um pouquinho, porque é muito raro a gente ver uma pessoa com tanto tempo dedicado à educação.
33 anos não são 33 dias. E ao longo dessa trajetória, com certeza você viveu muitas histórias. Você tem muito a contar. O registro que está aqui nessa obra é só um trechinho desses verdade, 33 anos. O professor Rodrigo Carlos Andrade é o professor. Ah, professor Andrade, boa noite. Quando eu vi Carlos Andrade aqui, eu fiquei Andrade, mas lembrei. Saudações, professor. Mas Nosso vamos lá. também. Professor Andrade, lá de Casa Nova, também fez parte dessa obra com uma história incrível. Mas voltando aqui, professora, conta aqui pra gente um pouquinho desses mais de 33 anos dedicados à educação. Na minha mente passam muitas lembranças, mas assim, fazendo uma retrospectiva, vejo, comecei como uma aluna de magistério, em que eu já fui professora, no caso ali, substituindo, né, aprendendo do meu próprio irmão, né, que hoje já é agrônomo há mais de 20 anos. Depois eu fui professora também da minha irmã Rosângela Coelho, no Colégio Dom Bosco, ela ainda no ensino fundamental. Passei, então, não fiquei... A única experiência que eu vivi muito pouco foi, na verdade, a experiência com a educação infantil. Mas, na verdade, sempre também foi um lugar que eu me deparei nos estudos. Então, depois, quando eu voltei, uns anos depois, já mais capacitada, eu já fiz muitos trabalhos de oficinas, de trabalhos de palestras com os professores de educação infantil, até porque depois eu estive na universidade, num curso de pedagogia voltado à educação infantil. Então, eu me deparei com essa situação de ser a professora de um curso de pedagogia. Apesar de eu não ter pedagogia, né? Eu fiz legislação de empresas. Então, foi um período pequeno. Mas logo eu fui incitada, né? Fui convidada a ser professora de ensino fundamental 2, que hoje é de 6º ao 9º ano. Então, paralelo a isso, eu já entrei no ensino médio muito jovem, né? Depois mal havia completado 18 anos. E essa trajetória no ensino médio, como professora de língua portuguesa, foi fundamental para a minha vida. Iniciei como uma substituição de língua, né, na verdade, de religião, né, e fui me apaixonando por tudo aquilo. Mas algo que não está no livro, que é interessante contar, é que a minha tia Isa, ela precisou viajar nas férias lá em Juazeiro, a professora do estado, e aí não tinha quem a substituísse. E ela fez esse desafio para mim. Então, antes de ter nem terminado o ensino médio, eu fui para uma turma em sala de aula, fiquei com eles mais de 15 dias, né? E era o centro operário, ali do centro ferroviário de Juazeiro da Bahia, né? Que tem a Marina, né? E foi uma experiência incrível de substituir a minha tia, dando aula no ensino fundamental para todas as disciplinas, língua portuguesa, matemática, ciência e assim por diante. Então, eu vi realmente que eu tinha esse talento, né? E era uma das minhas brincadeiras infantis, era brincar de escola com irmãos e primos. Depois, quando eu fui para o ensino médio, eu logo fui deparada também a ter o desafio de ir para a escola técnica, né? Que é a escola de Petrolina, o campus de Petrolina aqui do Sertão, que era antigo Cefet, e também participar audaciosamente, alguns anos depois, de cursinhos pré-vestibulares. Então, essa experiência no cursinho pré-vestibular, né, me lembro muito bem do Colégio Objetivo, concurseira, né, participar dessas aulas de concursos, foi algo assim muito desafiante. Né? Então, eu tinha pessoas bem mais velhas do que eu, e buscando o aprendizado da língua portuguesa, e com a sala, às vezes, com mais de 100 pessoas. Então, foi um grande desafio. Mas eu sempre gostei mais desse trabalho mais, vamos dizer assim, voltado para o jovem que estava em formação. Então, mesmo quando eu estive nesses anos todos no IF Sertão, eu fiquei sempre muito dedicada à graduação
e também é o ensino médio e pós-médio, que é onde é realmente aquilo que me apaixona, é trabalhar com os jovens, esses que estão em processo de formação. Na universidade, desses 33, eu tenho 19 anos de universidade, passando por pós-graduação, já ministrei aulas, inclusive mestrado, e é uma experiência fascinante, porque você agora é não mais somente a professora, mas também a pesquisadora. E isso é que fascina, né, esse encanto. Então, quando você fala assim, 33 anos, para algumas pessoas pode até parecer demais. Só que para mim, o tempo voou. Eu não sei quantificar. Tudo foi tão bom, né? Sempre fui apaixonada por aquilo que fazia. Às vezes um pouco insatisfeita com as questões políticas, com as questões específicas da educação, né? Da educação, que deixam a gente, né? Não me deixaram desanimadas. Pelo contrário, essas dificuldades sempre me desafiaram. Eu acho que os desafios, mesmo com os meus problemas de saúde, com o diabetes que chegou a 26 anos na minha vida, e eu estava em sala de aula, mesmo esses desafios, eles foram importantes para trilhar, né, a minha conduta em sala de aula. Mas é claro que essa conduta toda, ela teve uma base, e a base foram os meus próprios professores aqui da região. Sou apaixonada ainda por eles. Não posso, eu posso representar um aqui, duas professoras, mas se eu for falar que todos eles foram muito importantes para mim. E aí eu vou esquecer nomes, vou esquecer das instituições, dos lugares, mas o professor na cidade de Petrolina, né, o docente, ele precisa realmente ser mais valorizado, ser mais amado, ser mais cultuado, que é algo assim, de veneração. Não vamos falar em adoração, mas é de venerar, porque é isso que a gente sente quando a gente recebe um bom ensinamento, um professor que se dedica ao seu trabalho, como eu tive muitos que passaram esse ensinamento. Desde em casa, com meus pais, né, que não concluíram faculdades, mas eles foram meus primeiros professores, os meus avós, a minha tia Isa, que é aposentada como professora, ela foi meu exemplo, também como docente, e assim por aí vai. Minha tia Josélia, que era professora também, as freiras do Colégio Nacional Auxiliadora, todas elas, né, sempre incentivando, né, que eu persistisse, né, nessa vocação de ser uma professora. Né? Queria ser advogada, mas aí mudei de ideia. Fiz um curso de administração de empresas, que foi muito importante para mim, e porque lá também na FACAP, aqui em Petrolina, que é uma instituição da autarquia de Petrolina, eu também tive um grande aprendizado lá como professora de alguns cursos. Então, veja como é interessante para todos que estão me ouvindo. Muitas vezes a gente só vai descobrir essa vocação algum tempo depois. E de todas essas fases que eu vivi, o que eu mais gostei foi de estar com colegas, com professores, ex-alunos, e instigá-los a continuar nesse caminho. A não deixar o magistério, a fazer realmente pedagogia, a fazer mesmo um curso de letras, a fazer um curso voltado para matemática, para entrar aí nesse desafio e ter esperanças, né, de que esta situação que muitas vezes vivemos, tão disparidade de não valorização do magistério, né, dos trabalhadores em educação como um todo, isso aí vai acabar um dia, né? Isso vai depende de nosso trabalho em sala de aula, das sementinhas que nós lançamos no dia a dia, né? E é isso que a carreira docente permite. Minha família às vezes falava, por que eu não fazia um concurso, porque eu não mudava de profissão, né? Tanto sacrifício, trabalhei 3 turnos, trabalhei em mais de uma escola ao mesmo tempo, essas jornadas duplas, triplas, eu fiz isso. Eu fiz muito isso também.
Viajei muito também por esse sertão, fazendo trabalhos em escolas, conhecendo a realidade realmente, não só a realidade da minha cidade. Quando eu fui para o Instituto Federal e me tornei professora lá do campus Petrolina na Zona Rural, eu digo que eu fui para a praia, porque a parte mais difícil, eu já tinha convivido, e já conhecia o que é uma realidade de uma caatinga, de um sertão, das dificuldades que os professores fazem. E como é bom você estar nesses lugares e depois encontrar seus ex-alunos, agora colegas de profissão, né? É o maior presente que um profissional da educação pode ter. E esse orgulho eu carrego, graças a Deus. Professora, e disso tudo que você falou aqui, compactuando com essa questão, tem aqui a auxiliadora Nascimento Trindade, que ela diz aqui, ó, querida aluna e colega. Compactuando exatamente com o que você acabou de dizer. A professora auxiliadora Trindade Nascimento foi um exemplo, né, para mim, professora de literatura do Colégio de Dom Auxiliadora. Depois fomos colegas, né, no Instituto Federal, no campus Petrolina. Ela continua sendo um exemplo para todos nós, como docentes, da sua garra, desse amor pela literatura, né? Pela leitura, pela escrita, ela e Heloísa, aí vai. Né? Como eu citei a minha amiga Jailma Mangabeira também, e muitos homens, muitos colegas, né? O professor Elmo Aureliano, que é um fenômeno, né, aqui da cidade de Juazeiro, né, docente da Universidade Federal. Então, assim, eu tive, graças a Deus, sempre muitos bons exemplos para seguir da minha cidade, da minha terra, e sem falar dos amigos de terras distantes, às vezes até fora do Brasil, e também o que está, né, aqueles que estão nos livros, né? Que são os autores, os pensadores, né, os cientistas. Isso é que é importante também, a gente ressaltar. E a professora falou aqui, dentro dessa primeira fala, quando você estava posicionando a sua trajetória dentro da educação, essa questão da valorização e do reconhecimento, né? E Sim. a gente percebe o quanto isso ainda é uma falta que existe com relação a quem se dedica tanto em jornada dupla, tripla, final de semana, madrugadas, enfim. A gente não percebe tanto essa valorização, esse reconhecimento por parte dos governos, por parte do externo. Mas isso vem muito do aluno, né? Aquele aluno que, como você disse, você encontra depois como cidadão e tal. E quando você tem esse aluno que de repente vira teu colega no processo de ensinar, mas quando você olha assim para esse livro, essa obra que reuniu a história assim, também de colegas, né, de que você fez parte junto, como é que você vê a construção dessa obra indo nesse enfrentamento à falta do reconhecimento e da valorização do professor? Como é que você vê isso? Está. A obra, né, o livro, né, a primeira edição deste livro, né, Professores que Inspiram, já foi instigante pelo próprio título, né? Então, quando a minha amiga Socorro Mendes convidou-me para participar do projeto... Professora Socorro Mendes. Essa ideia. Não, eu vou convidar a Antonise, porque ela também é meu exemplo, é minha colega, minha parceira, como ela é para mim também. Além de que eu fui professora das filhas dela, né? Aí, vejo bem o que é interessante. Você vê realizado um pedacinho, né? É um pedacinho. É uma sementinha daquilo que você poderá escrever muito mais sobre a sua trajetória de vida. Né? E muitas vezes isso é feito, né? Eu já fiz isso muitas vezes, em forma de diários. Né? De escrever a sua trajetória, não só quando eu preparava um plano de aula, e às vezes eu fazia um comentário daquela situação. Eu planejei a aula X e, de repente, a aula não foi como eu havia pensado. Ou teve uma outra retrospectiva, ou me emocionou demais, né?
quando a gente convida, por exemplo, os jovens e eles falam, e eles se desabrocham, e eles fazem comentários, e quando eles liam as obras na sala de aula, ou iam buscar um livro, ó, professor, aquele livro que a senhora me indicou, eu já estou lendo, eu vou ler também. Né? E dessa particularidade, nos últimos 10 anos, eu coloquei alguma coisa no blog Tempo da Palavra, que é um blog que está aí, né? Vou reativá-lo, né? Para ser colocado, são os trabalhos dos alunos, os textos dos colegas também. E aí a gente tem a tecnologia atrelada, né, ao ensino, que não é só corrigir o texto, a redação, e depois entregar ao aluno, às vezes ele joga na lata do lixo. Mas aí depois ele perceber que aquele texto dele tem alguma coisa de interessante. Ele é espetacular. É algo que a gente gosta de reler. E tem os poemas, e tem as crônicas, e tem uma reflexão. Então, ele passa a ser também um autor. Então, esse trabalho aqui do livro, Professores que Inspiram, ele é muito significativo. Eu fiquei muito orgulhosa de participar, mesmo nesse tempo de pandemia, e aqui isolada, de não termos uma noite de autógrafos por enquanto. Ainda. Mas o que é interessante é que, quando eu me torno coautora, eu estou dando representatividade para aquilo que eu amo, aquilo que eu gosto, que é sentir que eu inspirei alguém, né, para que viesse, não se tornar talvez um professor, mas um ser humano melhor, que é o que é o mais importante. Não é que todas as vezes que eu inspirei alguém a fazer algo tenha sido para que ele fosse se tornar um profissional do magistério, mas que ele se sentiu melhor, que ele sentiu vontade de estudar mais, de aprender, que o conhecimento é inesgotável, que nós somos seres humanos que estamos em constante processo de aprendizado, né? de perdoar, de sermos perdoados também, né, por nossos alunos, como eu muitas vezes recebo um depoimento numa rede social, no Facebook, professora, naquele dia eu senti tanta raiva da senhora, entendeu? Até eles gostavam de dizer, a senhora é uma chatonize, não é Antonise, não é chatonize. Aí eu falava, mas meu Deus, como esses meninos são criativos. Entendeu? E não ficar com raiva de ninguém e dizer assim, vamos lá, você tá com raiva de mim, mas bota essa raiva para fora, desapareça com ela e vamos reconstruir o conhecimento, né? Mesmo quando a gente tem que refazer um trabalho de conclusão de curso, porque também isso aconteceu na universidade, quando a gente tem que refazer uma prova, uma avaliação, um seminário. Então, esses feedbacks fazem com que o ser humano, que somos nós, professores e alunos ao mesmo tempo, nós estamos em processo de aprendizagem. Sempre, sempre. E é o legal disso que você falou, professora, é exatamente essa troca contínua, né? E o objetivo dessa obra também é registrar o poder transformador que a educação teve na vida de cada professor. Então, a pessoa se tornou professor porque quando você lê os livros, você vê muitas histórias da transformação que o conhecimento, que a educação fez na vida daquele jovem que muitas vezes não tinha esperança nenhuma, vivia num local totalmente isolado, um sertão realmente, o sertão de fato que a gente conhece, da realidade dura, da falta d'água, das dificuldades para chegar até a escola, das dificuldades do início de toda essa, vamos dizer assim, fundamentação da educação, que hoje a gente tem uma educação muito mais fundamentada do que antigamente, né? Hoje tem transporte escolar, hoje tem material escolar para o menino, tem mochila, tem acesso à tecnologia. E quando você lê as histórias de muitos colegas, que você vê que a realidade muitas vezes era colocar o livro numa sacola plástica com um pacote de biscoito para ir para a escola, e você olha a realidade hoje e você vê que o quanto realmente a educação tem um poder de transformar alguém. Né? Então, esse também
um ponto que a gente pode registrar. Eu vou ler aqui os feedbacks, já que você também falou dos feedbacks que você tem recebido, não só no seu processo de docência, né? Tem aqui o professor, perdão, o psicanalista Carlos Lira, ele diz aqui: a professora Antonise é uma pessoa especial, super competente e dedicada à educação. Parabéns, amiga. Obrigada. E o doutor Carlos é muito competente também. Rosângela Coelho, minha irmã e professora, mas sorri, ela não deu moleza. Acho que eu não consegui entender aqui, mas está registrado o seu comentário, Rosângela. É porque Maria ela foi minha Rosângela aluna, 02. então, mas sorria, ela não foi moleza para ela. Professora Tanise, minha orientadora, excelente profissional. Olha os alunos aparecendo aqui. Que maravilha! Obrigada. Carlos Azevedo, ele traz uma discussão aqui, que eu acredito que a gente já pode colocar, já que a gente falou dessa sua trajetória, Tonise, Sim. desse processo que você viveu dentro da educação. Ele quer saber a sua opinião sobre a questão da aprovação automática nesse ano de pandemia. Qual é a visão da professora Antonise sobre esse ponto? Veja, diante de todas as circunstâncias que os alunos passaram também, né, no ano passado, é um caso atípico, né? Eu ontem, mal chegar em casa, eu ouvia a Voz do Brasil e alguém de uma autoridade de algum estado colocando: nossa, se tivermos que ficar mais tempo sem aulas, novamente a educação pública vai perder na qualidade. Mas como colocar em risco a vida também dos profissionais de educação que ainda não foram vacinados para que eles tenham aulas presenciais? Então, veja, nós estamos vivendo uma singularidade em nossas vidas. E um dos motivos pelos quais eu pedi logo a minha aposentadoria, porque eu sou grupo de risco. E se eu fosse realmente ter que voltar para a sala de aula sem a vacina, sem todos os protocolos necessários, iria ser algo muito temeroso, muito mais estressante para a vida do docente, que já sofre com muitos problemas, né? Então, infelizmente, se a gente for analisar com cuidado, acredita que essa aprovação automática ela vai trazer prejuízos ao indivíduo, ao aluno, mas que ele poderá realmente ter, né, oportunidades futuras, mesmo que aquele que, por exemplo, da nossa escola, a gente sabe que as aulas estão sendo online e muitos estão trabalhando. Aproveitaram que não estão indo para o Instituto Federal e estão trabalhando por necessidade. Então, essa situação coloca o aluno de deixar a escola e ir para o trabalho. E isso é algo que a gente nunca quer que aconteça. Quer que ele tenha o tempo dedicado ao estudo, né? Mas, infelizmente, as famílias estão passando por um processo muito sério, né? De desvalorização da vida, né? Com essa pandemia, precisando refazer a própria história. E quando a gente vê aqui na nossa cidade uma série de músicos, eu não sabia que havia 400 músicos na cidade precisando de oportunidades, a gente percebe, então, que tudo agora tem que ser analisado com muito critério, com muitos cuidados, para que a gente, no primeiro momento, foi estabelecido a aprovação automática, mas que este indivíduo vai precisar recuperar por meio do próprio interesse dele de estudar mais, né? E não aconteceu isso somente em termos de ensino público para ensino médio, não. Tive hoje mesmo, para hoje, eu soube que a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, ela precisou fazer, a universidade, uma reavaliação das notas do vestibular que eles fizeram, porque os alunos foram prejudicados.
Então, muitas vezes, essa reavaliação não é tão séria, mas vai colocar lá na graduação, vamos falar em termos de ir para a universidade, vai colocar na graduação um indivíduo que ainda não está completamente preparado, né, com sua base para fazer aquele curso superior ou o curso técnico. Mas ele precisa realmente ter aquela oportunidade. O ruim é os jovens não terem oportunidade, não terem acesso ao ensino de qualidade. É uma escolha muito difícil, né? A gente está muito assim entre a vida e o prejuízo do aprendizado desse aluno. E, obviamente, que essa discussão, ela nem, assim, é muito delicada, né? A prioridade sempre vai ser a vida. Isso é sempre até constitucionalmente garantido, né? O direito à vida. Então, é uma situação muito específica que ninguém esperava, né? Se alguém disser que estava esperando, ninguém esperava que fosse tomar essa proporção que tomou, mas que a gente, como a professora muito bem colocou, é uma situação específica que precisa ser analisada com cautela. Então, é algo que a gente espera que não se repita mais, que passe logo, né? Pedimos a Deus todos os dias para que isso aconteça, que venha a vacina, que tenha a vacina para todo mundo, que esse processo se acelere, mas é realmente uma situação muito específica que a gente precisa avaliar com cautela. Outra pergunta aqui, Antonise, agora essa é para você, tá? Aqui é da Manuela, que sempre está aqui nas nossas lives. Professora, você já sabia o que queria ser no futuro ou ainda estava meio indecisa? Não. Na minha pré-adolescência, a primeira ideia é que eu queria ser escritora. Depois eu pensei em ser agrônoma, aí desisti porque tinha muita matemática. Aí depois pensei em ser advogada, porque eu sempre tive muito talento para essa coisa das leis e sou muito interessada. Mas como eu brincava muito de escola, eu sempre pensava em ser professora. E acabei sendo realmente influenciada pelas freiras, né, do Colégio Nossa Senhora Auxiliadoras e Irmãs Salesianas para fazer o curso de magistério. Então, quando eu terminei o curso de magistério, 2 meses depois, 3 meses depois, não, nem 3, nem 2 meses depois, dezembro, janeiro, fevereiro, já estava em sala de aula. Então, foi iniciando a universidade e já na sala de aula, com turmas de 6º ano do ensino fundamental. Então, assim, foi realmente... enfrentei grandes desafios, né? E hoje eu agradeço muito a oportunidade que se dá ao profissional que está em formação, que está começando ali, né? Eu sempre me dediquei muito à questão de fazer os estágios, a receber com amor, com carinho e atenção a todos os professores que vinham fazer estágios nas minhas aulas, né? Por causa da universidade. E é isso que é interessante. Então, você vai aprendendo com as oportunidades que eles dão quando você ainda é... Um dia eu fui uma jovem, né, com 18 anos em sala de aula. E às vezes eu tinha que omitir para os alunos até a minha idade. Mas, com o passar dos anos, agora eu estou numa outra fase. Eu ainda me sinto muito jovem, né? Para buscar novos desafios, quem sabe, né? E talvez, mas sempre dentro da educação. A Vanessa Pirolo faz aqui uma pergunta. Obrigado, gente, pela participação de vocês. Continue mandando perguntas, que isso enriquece aqui o nosso bate-papo. Vanessa Pirolo, quantos alunos... São Paulo. Certo, legal. Obrigado pela presença. Quantos alunos já passaram por você, minha amiga? Já imaginou? Eita! Não tenho nem ideia. Nem ideia. No início da minha carreira, eu tinha mais ou menos assim 18 turmas. Vamos imaginar com turmas de 35 a 40 alunos, né? Então é aquilo que eu disse. Depois que eu fui para o Instituto Federal, que eu fiquei na praia, né? Com poucas turmas, eu tinha o quê? 4 turmas, para quem já teve 18. Quem teve turmas fichinha. Com muita gente era fichinha, né? Então, assim, eu não tenho ideia. Nunca fiz
essa conta. essa conta, essa questão estatística, mas vou me surpreendendo a cada vez que eu viajo, ou saio, ou me deparo com os alunos e suas famílias. E no Colégio Objetivo aconteceu há alguns anos de eu estar já ensinando a segunda geração, né? Então, eu já tinha ensinado os pais e os tios, adolescentes, e agora eu já estava ensinando a eles, adolescentes, né? Então, eles foram revelando, então, que eu já estava na segunda geração. E isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Né? Sim, sim. Isso acontece muito também com quem trabalha no ensino público, né? Que tem muito tempo de... Acontece muito. Primeiro, às vezes é os pais, as turmas à noite, durante o dia ver os filhos no regular. Socorro Barros contribui aqui. Também não vi o tempo passar. Trabalho há 35 anos na educação. Está na ativa ainda, professora Socorro Barros? Coloca aqui nos comentários para a gente registrar. Tá. Ela está na ativa. Está na ativa. Secretária de Educação do município de Afrânio, amiga de infância, né? Quando ela fez o curso de magistério, né? Nós nos tornamos amigas, muito tempo mesmo, né? Essa guerreira aí aqui de Afrânio. Será que ela tem história para contar, professora Antonise? Olha, se não, bota história nisso. Né? E o mais interessante foram os anos, que foram mais de 2 anos, em que eu estive lá em Afrânio fazendo trabalho com o professor, né? Com o professor das escolas lá do estado e do município, na época. Ela convidava todos para assistirem às oficinas, com a professora Valdelice, que infelizmente faleceu, mas que foi o meu grande exemplo também como amiga e colega de trabalho. E Socorro Barros nos incentivava bastante, né, a incentivar os próprios professores do município. Então, assim, é um dos municípios... Aliás, os municípios do Sertão, não é só ressaltando aqui a Afrânio, não, mas tem que citar todos na ponta do dedo, porque todos eu passei, tive oportunidades de desenvolver um trabalho nesses municípios aí, e tem muitos legados. Às vezes eu me deparo com alguém, por causa da Associação dos Diabéticos, que eu sou presidente, aí alguém diz, a senhora não lembra não, mas a senhora foi professora da minha irmã no curso de pós-graduação lá em Oricuri, pela Universidade de Pernambuco, aí eu vou reencontrando. Recordando. Exato. Então, professora Socorro Barros, você tem um legado a ser registrado e que continua na ativa. Aproveita essa oportunidade para registrar isso em vida, para que você também, através do seu trabalho, pelo que a professora Antonise falou aqui, você já contribuiu bastante com a formação de outros colegas professores. Vamos registrar esse legado, deixar isso escrito. Professora Antonise, eu vejo aqui que você fala muito sobre a formação do professor. Como é que você vê essa necessidade do professor sempre estar atualizando o seu conhecimento e olhando o momento que a gente está vivendo hoje, de um momento atípico, onde o professor ele precisa realmente se reinventar? Como é que você vê a formação do professor nesse cenário? Eu vejo como algo mais do que nunca algo necessário, primordial. O professor ele precisa ser um estudioso. E é um estudioso diário, não só aquele que observa, também aquele estudioso, quando ele também é um observador, como já dizia Paulo Freire, né? A leitura de mundo precede a leitura da palavra. E essa leitura de mundo o professor precisa ter, ser observador, mas depois ele vai buscar na palavra, no conhecimento, né? Seja da sociologia, seja da ciência, da matemática, da história, do direito, o aprofundamento teórico para que ele possa conciliar com a prática. As duas, né, teoria e prática, caminham juntos. E mais do que nunca, o professor, o médico, o dentista, seja quem for, esse profissional, ele precisa estar sempre em formação. Né? Quando eu tive a oportunidade de dar cursos para alunos que estudavam um curso técnico de topografia.
eu ficava assim, encantada. Nossa, quanto conhecimento ele trazia para a sala de aula, dos conhecimentos topográficos, de medidas, disso, daquilo, e ele estava ali assistindo uma aula de língua portuguesa. Eu até pensava, meu Deus, o que é que eu vou ensinar a um ser humano que já sabe tanto? Mas aí o outro lado, né, o lado da literatura, da linguagem, da maneira de se expressar, há muitas coisas que a gente precisa aprender. Então, é esse casamento, né, vamos dizer assim, que é feito de algo que é necessário. Foi sempre uma bandeira que eu coloquei. O professor, ele precisa ser um agente de transformação, mas essa transformação começa dentro dele mesmo, né? Para depois começar para os outros profissionais. E assim por diante. E hoje, mais do que nunca, como eu me assustei nos primeiros momentos com esse ensino híbrido, com essa questão da tecnologia, usar essas ferramentas, é algo que realmente nós estamos nos reinventando. Então, meus colegas sabem que no ano passado nós fizemos vários cursos e tinha que aprender a utilizar a internet, eu tinha que utilizar e comprar material, né? Aí alguns dizem, não vou comprar essa lousa não, porque eu não vou mais ministrar aula, não vou fazer isso não, porque... Mas eu também estou estudando, eu estou fazendo um curso de psicanálise, eu voltei a ser estudante, que acima de tudo, o professor é aquele que também é um estudante, né? Então, eu eterno busquei essa outra aprendiz. formação, é uma formação de autoconhecimento, né? E que exige de mim, né, dedicação. Então, eu aproveitei agora nesse período, né, de revezamento, como diz o doutor Carlos Lira, que ele é meu terapeuta, né, psicanalista, esse que falou aqui com a gente. Ou seja, Sim. eu estava me aposentando e já busquei uma nova formação acadêmica, que é o curso livre de psicanálise. Então, assim, um ponto fundamental que eu acho que da Vale Editora, que está chegando ao Vale do São Francisco, esse nome é muito forte, né? Vocês escolheram muito bem, né? Eu fiquei emocionada no dia da apresentação, é de que quando se tem um registro de uma obra, e ela vai ficar para sempre, né? Esse pedacinho, né? Essas poucas palavras escritas por cada um de nós que estamos, né? Nós estamos aqui neste primeiro lançamento, é algo assim fantástico, né? E que a gente precisa fazer com que o mundo conheça um pouco da história de vida desses professores que inspiram, para que outros profissionais, que aí eu posso fazer uma lista para você, imensa de outros profissionais, tanto quanto eu, são professores inspiradores, né? E eles estão aí espalhados. E a Marlene Eliette, concordando com isso que nós estamos comentando aqui, professora, ela diz assim, ó, como é enriquecedor ouvir experiências de professores determinados, compreendendo as fases do desenvolvimento da educação. Compactuando com a sua fala, Marlene, é exatamente o que representa essa obra. Essa obra também, professora, eu vejo como um instrumento para a formação de professores. Porque quando você lê cada uma dessas histórias que estão aqui, das 22 histórias, que você vê os desafios, que você vê a metodologia, que você vê o poder que o professor tem de transformar, de incentivar, de mudar a realidade, muitas vezes, de um menino que está ali, acolhido, não fala com ninguém, pelas suas questões, porque a gente sabe que a educação, ela tem um paralelo muito forte com a família, com a educação que vem de casa. Então, Sim. Muitas vezes o professor não é só professor, ele é o psicólogo, ele é o conselheiro, ele é o enfermeiro, o professor ele assume vários papéis. Quando você lê uma obra como essa, que você vê a história também da professora Antonice, que teve essa formação macro e que teve a influência, pelo que eu entendi aqui, já tinha no seio familiar educadores, né? E foi influenciada também pelas freiras salesianas a seguir esse caminho da educação. Você vê o poder que o professor tem, né? De transformação, de ser, como você disse, um agente de transformação. Então, é muito salutar a oportunidade que os colegas que estão aqui, não só no Vale, mas no Brasil, porque esse projeto é de abrangência nacional, de registrar
a sua trajetória, o seu legado. De contar um pouquinho como é que foi esse processo, para que os novos professores, o aluno, a gente tem um caso aqui da professora Laiane Torres, que foi aluna da professora Valmira, não sei se foi aluna da senhora, professora Tonise. E hoje ela é professora do IFE. Talvez por nome eu não lembre, mas pode ser sim, porque eu e Valmira... Ela foi aluna da professora Valmira. Tivemos momentos assim, que trabalhamos juntas no Colégio Dom Bosco, e depois nós nos tornamos colegas, parceiras no Instituto Federal. Então, pode ter havido isso aí, sim. Eu peço até perdão se por acaso não lembrar assim, do primeiro momento, né? Sim, sim. E agora, pode falar, que professora. você coloca aí que é interessante, sabe, Rodrigo? É essa questão do registro, é a questão da memória. E nós, professores, né, precisamos registrar a nossa memória docente. E muitas vezes não fazemos isso. Então, nós temos aqui nesse pedaço, né, aqui no Vale do São Francisco, no semiárido, muitos professores que devem realmente fazer esse registro pela editora Vale. E eu aconselho bastante, que é uma grande oportunidade. Eu fiquei bastante orgulhosa de fazer parte do processo. Convidei a Valmira que convidou o esposo dela. Veja, o Andrade, o professor Carlos, né? Andrade. Isso. É uma corrente que um vai puxando o outro, como assim fez a Socorro Mendes comigo, e é algo que é verdadeiro, que é concreto, que foi concretizado, que é aquilo aqui. Nós apostamos num projeto e a editora correspondeu magnificamente, né? Aí ficou apenas, faltou a noite de autógrafo, faltou a noite de festa. Nós vamos fazer. Deixe só esse corunga aí embora. Olha que nós aí, vamos tá fazer. Vendo? Você está se responsabilizando. Nós vamos fazer. E é importante porque há outras obras da própria editora que deve haver essa mistura, essa miscelânea daquilo que a gente vê quando eu assisto a uma live sobre as mulheres do agro, sobre as mulheres que venceram o câncer. E assim, sucessivamente, de outras ideias que eu já, inclusive, passei para você, né? Isso Sim, é fundamental. Outros projetos que vão acontecer. Eu vou ler aqui o comentário da Gil. Gente, vocês estão gostando do bate-papo? Coloca aqui nos comentários para a gente saber. Tá legal? Vocês estão curtindo? Coloca aí para a gente ter esse feedback. Né? Já são 21 e 23. Vamos apressar. Passou rápido. A nossa surpresa, né? Exato. Sônia Loyola Estética dá uma boa noite aqui a todos. Obrigado, Sônia, pela presença. Professora Rosário entra aqui também. Boa noite. Coautora do projeto Eu Venci o Câncer. Está aqui prestigiando você, professora Antonise. Obrigada. Luiz Alberto Placência entrou aqui. Kilian Borges. Auxiliadora Nascimento Trindade. Emocionada. O legado se multiplica. Luiz Alberto, meus parabéns à professora Antonise. Gil Estrela. Inspirou, instigou, desafiou. Parabéns, minha amada mestra. A Gil Estrela coloca aqui. Luzinete Ferreira, sua colega de coautoria, professora. Boa noite. Fiquei feliz de fazer parte junto com você, Antonise. Para mim, parte de um sonho que se concretiza. Vamos lá. Já que a gente está falando do projeto, professora, como foi que esse projeto chegou até você? Então, como mencionei, foi o convite da professora Socorro Mendes, né? Uma tarde, ela me telefonou, convidando para participar desse projeto. E assim, como era Socorro, eu já dei toda a credibilidade, porque eu a conheço do tempo que nós fizemos faculdade juntas, né? Nós fizemos o curso de letras. E aqui na antiga FRPP. E aí você depois entrou em contato comigo, explicou como seria esse processo de construção da escrita e o que é algo para ser parabenizado pela editora, é o processo da mentoria.
que nos deixa muito mais à vontade. É claro que eu achei que eram poucas páginas para aquilo que eu escrever. Calma, professor. Isso aí digamos assim, um pezinho para sua biografia que eu sei que vai sair. Quem sabe uma bibliografia, né? Quem sabe, né? Você já está me dando muitas ideias. E quando a gente começa a falar, saem tantas coisas boas, lembranças da nossa mente, né? Que estão ali guardadas, lembranças, detalhes fantásticos, fantásticos. Coisas que mexem com a nossa subjetividade, que mexem com o nosso afeto. E quando você falava, eu me lembrava de um aluno, professor, que para assistir uma das minhas palestras, junto com a minha amiga Valdelice Ramos, né, que já faleceu, ele enfrentou 2 riachos, precisou colocar a moto com outro colega na cabeça para atravessar o riacho, colocar o material numa sacolinha e atravessar para vir assistir a nossa formação no município de Paulistana, né? Na verdade, de Acauã. Acauã é uma cidade, né, do Piauí, próximo a Paulistana. E eu fiquei aquele dia tão orgulhosa de ver que aqueles professores não chegaram ali simplesmente porque vieram de moto e tudo, mas estavam ali enfrentando os desafios para participar daquela formação, daquele aprendizado, daquela troca. Então, eu tinha que dar o meu melhor. Não poderia ficar com preguiça ou enrolando. Eu tinha que dar o melhor, porque ele tinha feito um sacrifício, acordado de madrugada, enfrentado o riacho, né? Ali com todas as dificuldades. Isso é algo que a gente não esquece. Não esquece jamais. O professor Carlos, que fez aquela pergunta sobre aprovação automática, ele dá o feedback aqui, ó. Obrigado pela resposta. Bem humanizada e realista. Você, Antonise, é 10. Olha. Obrigada. Professora, quando você contou essa história do rapaz que enfrentou o riacho para estar presente na sua formação junto com a sua colega, eu senti a necessidade de fazer essa pergunta aqui agora. Porque a gente sabe que nós estamos num momento desafiante, nós estamos num momento de pandemia, que, pelo que a gente está vendo aí, está em uma segunda onda, tem assustado muitas pessoas. Mas o que fez quando você recebeu o convite da professora Socorro, como você citou aqui agora? O que fez você olhar o projeto e dizer, ok, eu preciso estar dentro desse projeto, eu aceito esse convite? Mesmo com tudo isso ao redor. Eu achei que seria uma boa oportunidade de vir aqui. Eu me sentei aqui no computador, mas antes de ir para o computador, eu gosto muito de escrever nos meus caderninhos. Então, tudo que muitas vezes eu venho para cá para refazer no notebook, mas eu faço manuscrito. Então, eu comecei a reviver alguns aspectos, e você falou muito nesse termo, nessa palavra legado. Ficou aquilo aqui na minha cabeça, né? Poxa, eu não tenho nada como um legado histórico de registro ainda nesse aspecto. Embora eu já tenha escrito um livro sobre a Ilha do Maçangano, mas não fala sobre minha trajetória como professor, e sim como pesquisadora. Exatamente. Do curso que eu fiz de mestrado em Sociologia. Então, é uma outra visão. Mas aí você deixar o seu legado como docente, eu acabei sentindo a necessidade também de resgatar a importância da minha família e de alguns amigos nessa trajetória. Era muito mais importante citá-los do que, talvez, até falar sobre os meus próprios desafios. Com esta live hoje, aqui com você, eu estou me sentindo muito mais à vontade para discorrer sobre essas experiências. As perguntas ajudam, né? Os elogios talvez estão me deixando bastante orgulhosa e muito feliz, né? Graças a Deus, que né? Bendito a Deus, né? A Virgem Maria, a qual eu acredito,
no sentido de que nos protege nesses desafios, tá? E esse lado, né, humano que a gente precisa ser é um lado que a gente constrói no dia a dia, né? Se eu cometi erros, cometi. Se eu falhei muitas vezes. E isso é algo que talvez eu precisasse agora de mais 33 anos para refazer de novo. Né? Você vai ter, professor, acho que mais. Eu acho que você vai ter mais. Mas que a gente precisa também buscar outros desafios, né? Coisas que estão lá na minha mente, né? Como eu queria ser escritora desde a adolescência, então eu acho que dedicar mais esse tempo, embora que a gente possa conciliar 2, 3 coisas ao mesmo tempo, mas chega um momento que a gente precisa diminuir a velocidade, desacelerar e refazer alguns caminhos, né? Mas, assim, tudo que é sobre educação me empolga demais, né? E me sentir, assim, às vezes, aprisionada por estar reclusa em casa, fez com que eu valorizasse mais ainda a tecnologia. Então, a tecnologia nos permite hoje esse contato. E isso aqui, para mim, é muito importante. Então, o professor, ele não pode sentir que a tecnologia está limitando, né, a sua capacidade. Pelo contrário, que a tecnologia está favorecendo que ele tenha a oportunidade de estar em contato. Embora que eu vi as professoras, minhas queridas ex-alunas, com sala de aula, com as crianças, por causa do meu sobrinho neto, da minha afilhada Sofia, de Antônio, eu falei, meu Deus, será que eu aguentaria isto? Dar aula para esses meninos de hoje em dia? Esses pequenos... Eu não sei se eu teria condições. O Joanilson Albuquerque diz aqui: muitos professores, ao se aposentarem, buscam a paz e a tranquilidade que a aposentadoria traz. Mas seu caso é diferente. Olha. Pois é. Gil Estrela. Quantas histórias, quantos corações vibraram com a Tonise. Eita! Eita! Logo nos primeiros anos de sala de aula do Colégio Dom Bosco, eu me tornei professora de redação e fui musa inspiradora de um desses jovens. Ele era até mais velho do que eu, né? Talvez sim, alguns meses, né? Ele não sabia, né? Pensava que eu fosse mais velha. E aí ele escrevia as redações, né? E depois pedia para eu corrigir. Eu sou preocupada com a questão da gramática, questão de conteúdo, e eu queria saber quem era essa musa inspiradora. Aí, depois de um certo tempo, foi que um dos meninos lá, que talvez tenha uma língua mais solta, falou, professora, também a senhora não vê nada, né? Então, aquela inspiradora era a senhora. Eu falei, que era eu o quê, menino? Não era, não. Não, era sim. Ele não fecha nem os olhos, não param, só ali olhando suas aulas. Assim, e quando a senhora pediu para falar sobre paixão, sobre música inspiradora, é a senhora. Mas eu ficava tão envergonhada e assim, porque eu tinha corrigido, tinha incentivado, né? E isso foi muito bom. Aí depois, quando foi agora, nesse tempo do IFE, eu tive que fazer um debate com os alunos sobre essa história do ficar, que é um termo da linguagem, o que é o seu ficante. E aí, numa dos debates, né, foi feito um debate, eu perguntava nesse debate, foram feitas várias perguntas, se o ficar envolvia sexo, né? E o que foi mais interessante é que aí os meninos lá do município de Santa Maria, do município aqui de Lagoa Grande, que eles vêm de longe, né? Embora lá hoje já tenhamos o Instituto Federal nos municípios de Santa Maria, de Salgueiro. Santa Maria? Eles vinham estudar aqui no campus Petrolina, na zona rural. E aí ele dizia, professora, se não envolver sexo, meu pai me dá uma surra. Filho de vaqueiro, não posso, né? Então, às vezes ele queria ser idealista, queria ser romântico, mas as condições da criação
não permitiam isso, né? E aí a gente ia discutindo essas coisas, assim, veja que é um aprendizado, foi uma experiência totalmente diferente que eu havia realizado há 20 anos, né? Ou há quase 30, né? Porque há 30 anos a gente não falava dessas questões sexuais em Sim, sala de aula. E já sim. hoje a gente já fala com uma certa naturalidade, tentando Naturalidade. a transexualidade, né? O lesbianismo, a questão da AIDS, dos cuidados que o jovem deve ter para que ele não esteja incentivando a práticas que não são convenientes, práticas indesejáveis, mas que ele aprenda, se previna, se cuide. E isso é a modernidade, Rodrigo, e meus queridos seguidores aí que estão assistindo, né? Então, a gente precisa se redefinir. Então, de uma professora tradicional, que eu sempre achei que eu era, eu sempre busquei também esse lado da criatividade, da dramatização, do lado lúdico, que todo ser humano tem que ter. E, acima de tudo, da escrita. Então, a escrita fez parte em toda a minha carreira para que esses jovens se desabrochem, escrevam seus legados, como esse livro, Professores que Inspiram, e também escrevam suas próprias histórias. Aí é por isso que eu estou aí nessa, vamos dizer, dessa vibe agora. Qual é a minha vibe? Eu quero me dedicar não só ao trabalho como revisora, mas também ao trabalho como uma biógrafa, que eu gosto muito disso, de escrever a vida das pessoas, de contar histórias, né? E nada como ter esta oportunidade. Então, engatei a primeira com um Instagram profissional, né? Como Antonise Revisora, porque meu nome é muito conhecido. É a junção do meu pai e da minha mãe, né? Eu falo nisso no meu Sim. livro. Mas, ao mesmo tempo, é uma forma também de eu estar na educação, com as postagens, com esse mundo digital, de uma forma bastante divertida, né? E contribuindo, né? Para que outras É, pessoas possam levar adiante os seus legados também. também. A nossa executiva editorial tem uma pergunta aqui para a senhora. Como é para você saber que marcou a vida de tantos estudantes? Eita, essa foi boa, viu? Essa aí é uma pergunta forte. Olha, primeiro, tem uma grande responsabilidade, né? Eu carrego uma grande responsabilidade em todos os aspectos. Primeiramente, como pessoa, ser humano. Depois, como professora, é uma segunda identidade. E uma terceira identidade que eu tenho diabetes. E aí, toda a minha família, todas as pessoas mais próximas cobram. Ah, você tem que ser magrinha, você tem que fazer muito exercício físico, você tem que fazer isso, porque você é um exemplo, você não pode falar de algo que conhece tanto e você mesma não está cumprindo. Mas aí o que eu percebo de tudo isso é que isso é um aprendizado. Então, se existe essa responsabilidade que eu carrego e fico muito satisfeita, porque às vezes as pessoas me chamam, ah, você é uma vereadora da nossa cidade, só não tem o título, mas já é nossa vereadora, né? Já é nossa professora do coração, né? Porque eu sempre quis carregar esse título professora para mim, mesmo que não chame o meu nome, que eu tenho muito orgulho, mas só o título de ser professora, para mim, é como se estivesse me chamando de rainha. É igual. Uma rainha mesmo, com título e com riquezas. Então, esse título é muito significativo. Às vezes, às vezes quero registrar meu nome, aí eu boto logo professora. Aí eu falei, não precisa não. Né? Mas é essa identidade que eu carrego, que traz essa responsabilidade, essa dedicação. E eu digo a vocês, é ainda um momento de aprendizado. Ainda tenho muito a aprender. E Omara Franca, você é show, minha amiga Antonise. Um beijo, todo mundo. Rudman Vilarinho, Ruth cheguei. Vilarinho, um parceiro da Associação de Diabetes de Catanduva, São Paulo.
Ele estava Obrigado numa pela live presença. e agora já está aqui conosco. Né? Luzinete diz assim, ó. Vendo as lives, percebemos que todo professor tem histórias de dificuldades, mas que se transformaram em histórias de exemplo, de motivação, de inspiração a outras pessoas. Com certeza. Graça Ó, Câmara. Pode falar, ah, professora, desculpa. para você ter ideia, desde o primeiro momento que eu tive o diabetes, eu nunca escondi dos meus alunos, porque tive casos de hipoglicemia em sala de aula que eles tiveram que me socorrer, entendeu? Então, assim, são situações que quando você revela o que você sente, como você está, você não é vítima, você tem que conviver com aquele problema, com aquela situação e, e continuar. Então, além de ser professora, eu já participei de júri popular durante 3 anos seguidos. E eu pedia assim, vou pedir para sair, eu tenho diabetes, eu não vou ficar nessa história, não. Mas achava tão fascinante, né, aquela oportunidade de ouvir, né, o promotor falar, de ouvir, né, o advogado de defesa falar, às vezes ex-alunos até. Então, assim, foi uma grande experiência. Depois eu fui assessora de doutor Oswaldo, e aí eu passei para o lado da política. Então, eu vivi o outro lado, que era não só somente ser a professora, mas também participar da vida, da política na prática. Me trouxe uma grande experiência como pessoa, mas, acima de tudo, o que me trouxe bastante experiência foram os meus projetos de pesquisa que eu realizei, o trabalho do mestrado ali do Massagano, os projetos que foram aprovados pelo Instituto Federal, que estão lá no meu currículo Lattes, né? Então, assim, eu ganhei, né, muito em aprender com bolsistas, com meus orientadores e meus orientandos. Pode continuar. Graça Câmara. Parabéns, Antonise. Ela colocou, aprende ensinando. Completa aqui a frase dela. Professor Andrade, que também é como você, Antonise. Ele tem um apreço especial pela palavra professor. Professor Andrade. Ele até comentou comigo isso, igual a você. Ele comenta aqui, ó. O professor tem que sempre estar aberto para aprender. Se ele parar, perde a identidade de professor. O professor é um eterno aprendiz. Com certeza. Um eterno aprendiz. Valmir aqui falando sobre a professora Laiane Torres. Ela foi da turma de fruticultura irrigada. Posteriormente, no curso de agronomia, turno da noite, que funcionou no campus Petrolina. Acho que ela está situando você aqui de quem é. É. Muito bem. Exato. Professora, para a gente ir conduzindo aqui para o final, como foi para você quando você concluiu essa escrita, que você reviveu essas memórias, lembrou de tantos momentos vividos, até como a colega aqui falou, Gil, né? Abalou corações. Como você reviveu tudo isso e você finalizou a escrita do seu capítulo? Qual foi a sua sensação? Olha, eu me senti muito satisfeita, né? Um pouco assim, preocupada. Eu falei, será que vai dar tudo certo? Será que eles vão cumprir mesmo o tempo que foi determinado? E aí, quando você me deu a notícia de que o livro estaria pronto, eu não estava nem aqui, a minha irmã Rosângela foi buscar. Nossa, eu fiquei muito radiante. Achei lindo a capa, essa cor verde, essa maneira de colocar a experiência dos demais colegas, de ler as histórias dele, de Berbes, da professora Francisca Tenório, minha colega de trabalho lá da FACAP, da Valmira, e de tantos outros que estão aqui, da Socorro. Nossa, é algo assim belíssimo. E quando eu leio daqueles que eu não conheço, eu sempre estou aprendendo, tá? Estou aprendendo com os depoimentos. Então, acho que esta é uma obra que vale a pena a gente ter em casa
e ficar lendo várias vezes. Abre uma página, abre outra. Né? Eu acho que Pronto, e foi falando uma nisso, escrita. pode concluir, professora. Desculpa, eu pensei que você tinha concluído. Concluí, pode falar. Falando nisso, de tantas obras, de tantos aprendizados disponíveis aqui, nessa primeira edição, Sim. importante registrar que vocês são os pioneiros, os professores pioneiros aqui do Vale do São Francisco e do Brasil nessa obra, porque não existia nenhuma outra obra com esse formato. Não existe. Essa é a primeira obra registrada com esse formato. Vocês são os pioneiros a nível nacional. Quando a gente falou aqui da sua história toda, se alguém que está aqui na live quiser ter acesso à obra, professor, eu quero comprar o seu livro, eu quero ter o seu livro. Como é que você está fazendo? Você Então está vendendo? Você não? Como é que você está fazendo? Explica aí pra gente. Quem estiver participando hoje da live, Sim. A gente vai fazer um preço mais acessível, que é o valor de R$ 39,90. Então, pode colocar tanto aqui no meu Instagram profissional, antonise.revisora, como também no meu próprio WhatsApp, quem tem meu WhatsApp, ou então colocar em Antonise Coelho, né, que é o meu Instagram. Né? Que é e esse aí, aqui. As pessoas vão poder ter esse valor, né? Eu vou passar o número de uma conta, até de Nubank, que é mais interessante, né? E aí elas vão fazer o depósito e eu vou enviar a obra para quem desejar. Não importa se a pessoa esteja aqui em Petrolina, eu entrego pessoalmente, e se estiver fora da cidade, em outro município, além de fazer esse depósito dos R$ 39,90, vai poder, como é que se diz, receber a obra por Correios em sua própria casa, né? Autografado. Ó, ainda tem, eu já ia fiquei... perguntar, tem autógrafo? Tem autógrafo. E o que eu achei interessante é que eu achei até que no início, e é algo que é importante, eu assisti nas outras lives, que as pessoas não iam ter interesse de ler um pouquinho os legados de vários professores. Mas aí eu fui assistindo as lives das outras colegas, dos outros projetos, eu falei, nossa, eu quero comprar aquele livro. Eu quero as mulheres que venceram o câncer. Eu quero mulheres do agronegócio. Eu falei, se eu estou desejando ter esta leitura, né, eu também acho que eles vão querer conhecer um pouquinho do meu legado, da minha história. Então, isso foi algo assim que eu falei para vocês, olha, vou fazer esse desconto do preço que você sugere, é bem maior, mas vou deixar esse valor de R$ 39,90 e aí o pessoal pode ir mandando aí o ok e eu vou providenciando, que eu já pedi a você da editora que deixasse uma parcela de obras, né, de exemplares para serem entregues. Então, gente, você que quer ter acesso à obra, a gente já está perguntando isso para a Antonise, porque a nossa editora, ela não vende obras, tá? A gente dá a oportunidade para que o coautor, o professor nesse caso, né, ele tenha a oportunidade de recuperar o investimento que ele fez no processo de escrita do livro. Porque há um investimento, porque existe uma equipe que fez essa capa, existe a impressão da obra, existe o time que colou, fez tudo direitinho, existe as pessoas que revisaram. A gente tem uma equipe por trás que a gente precisa remunerar essas pessoas pelo trabalho delas. Mas é um valor acessível. A gente conhece a realidade do professor. Só para esclarecer, eu fui da área da educação por 10 anos, então eu conheço de perto. A minha esposa é professora, eu sempre estive rodeado de professores, inclusive foi orientada pela professora Antonise, só para registrar, e ela sabe disso. Então, a gente fez um projeto pensado, porque nós conhecemos a realidade do professor. Então, quando você toma a decisão de ser parte desse projeto, você não tem risco. Qual o risco que você tem? Zero. Porque você pode reaver todo o investimento que você fez com a venda dos livros. E aqui, a gente não pede percentual, a gente não quer nada disso. Todo o lucro da venda é seu. Porque existe, a gente sabe, o professor Antonise, que é até mais experiente do que eu nessa questão de publicação,
Existem algumas editoras que cobram percentual, que pegam uma parte, enfim. Mas aqui a gente não faz isso. A gente quer que você tenha acesso e que isso possa virar, quem sabe, uma segunda renda para você. Que hoje, na situação que a gente está, ninguém pode ter uma única renda, né? A senhora Antoniza aí está como revisora, está em outros projetos, também buscando multiplicar suas rendas. Então, você investe, escreve, tem a sua história escrita para sempre, é um legado, a obra é registrada no ISBN, e isso passa uma segurança para você que vai fazer seleção, para você que vai fazer o mestrado. Essa obra serve, conta nessa publicação, porque ela tem um registro, tá? E você tem a oportunidade de reaver o seu investimento. Então, gente, é uma oportunidade única. Esse projeto do volume 2, a gente só vai ter ele agora e a próxima edição em 2022. Então, você vai deixar passar essa oportunidade agora de você registrar sua trajetória, seu legado, acompanhamento, como a professora Antoniza aqui falou. E olha que ela tem experiência com as letras. E ela parabenizou a mentoria, que foi um processo que deu mais clareza, que deixou ela mais à vontade para escrever. E agora a gente tem aqui a nossa executiva editorial que está na live, que é Leca, que tem experiência com escrita. Então, assim, a gente busca dar essa segurança para que qualquer professor, você é professor de matemática, olha, eu não sou muito de escrever, minha aula é exatas, você vai ter o suporte para que você pode escrever. Porque a gente acredita que qualquer pessoa pode escrever, porque todo mundo tem uma história e tem um legado. Não vai ser a escrita que vai impedir você de escrever. Então, a gente já pensou isso para facilitar a sua vida. Então, se você sentiu, ressoou aí no seu coração, você está começando a... Cara, é verdade, faz sentido. Começou a gostar da ideia? Manda um direct para nossa editora. A gente tem uma equipe aqui que está sempre ativa e disponível para te atender. Tá? Professora Antoniza, a gente está caminhando aqui para o final da nossa live. E eu preciso te fazer essa pergunta, porque mediante a tantos feedbacks, a tantas... Inclusive, a gente tem aqui os feedbacks das pessoas, né, colocando aqui, como, por exemplo, do Joanilson Albuquerque. Ele diz aqui, ó, professora Antoniza marcou a vida de muitos alunos ao longo da sua docência. Pessoa sempre alegre, de uma energia incrível. Levo boas lembranças da senhora. A Gil Estrela registra. Meu coração vibra com tamanhas recordações que ela me instigou. Me desafiou tanto. Reencontrei minha amada mestre em uma sala de meet e hoje posso olhar para ela e dizer: quem oferece carinho, recebe gratidão. Obrigada, obrigada. Aí, Gisele Moreira. A declaração ao vivo aqui para você, Antoniza. Obrigada, Gisele. Obrigada, Joanilson. Os alunos, eles são muito especiais. Só tenho a agradecer a todos essa participação aqui nessa live. De vez em quando já está começando a dar um corte da sua voz, viu, Rodrigo? Sim. Já está se aproximando o horário das 22 horas. Eu acho que o Instagram já está começando a querer cortar. Né? E a gente já está finalizando aqui. A presença de todos vocês, da minha família, os que vão poder assistir depois, pelo YouTube, pelo canal da Vale Editora, né? No canal do YouTube. Também é muito importante vocês assistirem, né? Darem um feedback, né? Um retorno, né? De algo que eu possa ter esquecido de comentar. Mas, acima de tudo, é agradecer a Deus, né? Esta oportunidade de ter me aposentado, ter terminado um ciclo de forma tão positiva, de forma tão saudosa, né? De forma tão ainda a contribuir, né? Que ainda tenho muito a contribuir com a minha cidade, com a minha população, com o Vale do São Francisco. Com a sua classe. Né? Com a minha classe também. E dizer que eu estou nesse empreendimento aí, nesse novo desafio de ser revisora,
de trabalhos acadêmicos, de trabalhos literários, à disposição de quem me procure. Já estão começando a aparecer aí oportunidades. E isso é muito bom, não é, Rodrigo? É muito bom você perceber que tem algo ainda, um caminho ainda a seguir. Né? Então, eu quero Socorro desejar Barlis a aqui ao vocês... vivo. Eu quero o livro. Separa dela aí, Antonise. Venda ao vivo. Ótimo. Ótimo. Com o maior prazer. Né? Ah, Infelizmente, a gente tem condições de comprar os livros, que se eu pudesse, comprar para doar, para dar para cada pessoa que você gosta, né? Que você passou por você, que pede sua obra. Seriam milhares, né, com Rodrigo? certeza, não Milhares tenho de dúvidas. exemplares. Então, pelo menos, com um preço mais acessível, é possível que eles tenham esse legado em casa e possam não guardar, se não quiserem guardar, mas também passar para outros, para que outras pessoas possam ler. Você conhece Rosângela Coelho? Claro, é minha irmã caçula, minha ex-aluna. Ela tá cobrando aqui, ó. Faltou a minha dedicatória, tu ainda não fez. Tá vendo? É. Ela foi me Professora, representar ao receber o livro pela editora, né? Ela foi a minha representante, com muito orgulho. ah, sim, lembrei. Lembrou? Lembrei. Ela foi Lembrei a dela. Foi visita. ela e acho que sua sobrinha. Isso, a Maria Beatriz. Certo. Professora, para a gente fechar aqui esse bate-papo hoje, primeiro lhe agradecer pela oportunidade de ter acesso ao legado, pela oportunidade de ter acesso a um pouco mais da sua história. A gente soube aqui outras coisas que não estão no livro. Exato. Obrigado, deixa eu ver aqui, acho que foi Gil Estrela, que também trouxe outros elementos aqui, que enriqueceram a nossa discussão. A cada um que mandou a sua pergunta, que mandou a sua participação aqui. Muito obrigado a todos. E para que a gente feche aqui esse momento hoje, eu vou fazer a pergunta de R$ 1 milhão. É a Eita! pergunta que eu sempre faço a todos os coautores para encerrar a live. Não tem universitários, não tem como pular, é você e a pergunta, tá? Professora, diante de tudo isso que você viveu, todas as experiências, esses feedbacks aqui, que as pessoas continuam colocando, né? Cada um continua colocando aqui, esse carinho que as pessoas têm por você, e a gente também por você ter se permitido ser parte desse legado, ter dado vida a essa obra, também com a sua história. A gente precisa agradecer, enquanto editora, por você ter acreditado nesse projeto. Quando você vê isso tudo e você para refletir sobre o tema do livro, e para a Antonise, o que é ser uma professora que inspira? É uma pergunta bastante audaciosa e talvez eu teria que falar, seria uma resposta longa. Mas eu diria que ter uma professora que inspira acima de tudo, ser uma professora determinada. Determinada em, primeiro, tem que ter competência. Então, algo que eu sempre busquei foi aprender mais. Se tenho dúvidas, tirar as dúvidas, aprender para trazer o melhor para o meu aluno. Principalmente quando a gente fala da nossa língua materna. A linguagem ela é muito versátil. Então, tem que ter muito cuidado, né? E sem deixar de respeitar o meu dialeto. Eu sou sertaneja, então a minha fala aqui é uma fala com um sotaque bastante carregado. Nem por isso eu deixo de articular bem as palavras. Às vezes até falo rápido demais. E aí os próprios alunos diziam, professora, devagar, que nós não estamos acompanhando seu pensamento. Vamos devagar, que a gente consegue entender melhor. E cada observação era um aprendizado. Então, é a competência, a dedicação, né? Porque o professor que inspira é aquele que passa a ser um espelho, né? E esse espelho Boa! precisa ser realmente um espelho que todos queiram ter como projeção, como uma miragem.
A ideia do Narciso, né? Que ele, né, acabou se afogando em si mesmo com essa vaidade dele, não pode haver num professor. Esse narcisismo que às vezes a gente tenha é para mostrar para o nosso aluno os caminhos, as oportunidades que ele tem a buscar, né? Mas não é somente para eu ter conhecimento e me tornar uma pessoa orgulhosa, mas para saber que o meu conhecimento está a serviço do aprendizado, do aprendiz. Isso aí. Então, com essas palavras, com essa reflexão que a professora Antonise pontuou aqui, eu quero agradecer a cada um de vocês que passou por pouco mais de 1h30 aqui com a gente, passou muito rápido. A gente poderia estar aqui conversando muito mais, seriam muitas outras perguntas, enfim. Mas eu quero agradecer a você que dedicou seu tempo aqui, tá? Agradecer a professora Antonise pelo convite, pela oportunidade de registrar esse legado. E a gente diz aqui para você que está conhecendo a Vale Editora, siga a Vale Editora, conheça os nossos projetos. A gente tem um canal no YouTube que a gente vai estar colocando essa live aqui, lá no canal do YouTube, para que outras pessoas que talvez não tenham manejo com o Instagram ou que tenham chegado atrasado possam assistir a live inteira. Então vai estar lá no nosso canal do YouTube, Vale Editora. Você pode acessar, se inscrever. A gente sempre está colocando as lives, os conteúdos lá. E a gente se coloca à disposição para cada um, não só professores, mas as mulheres de sucesso. Se tem profissional da saúde aqui na live, a gente também pensou um projeto para vocês. Então, a gente tem projetos aqui que para ajudar você a aproveitar esse cenário, que a pandemia tem o seu ônus, mas tem o seu bônus também. É a oportunidade de você se diferenciar. Porque quando a professora Antonise hoje, que está com o livro na mão aí, quando ela olha para trás, ela lembra o esforço que fez, mas olha a recompensa. Hoje ela tem um legado. Hoje ela pode dizer, gente, vocês lembram aquela pandemia, quando estava no auge, 2020, aquela agonia, aquela loucura, a incerteza? Pois eu fiz parte de um projeto, escrevi mais um livro, escrevi a minha trajetória, algo que me faltava, como ela deixou aqui. Então, pensa daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, quando você olhar para trás e lembrar desse momento, o que é que você fez? Eu escrevi um livro. Então, muito obrigado. Professora, eu quero convidar você para a gente fazer um momento especial aqui, que eu sempre faço. Vamos ver se você topa. A gente vai ficar aqui com a obra na mão, 30 segundos, naquela posição, sorriso Colgate, e as pessoas podem printar e marcar a professora Antonise, revisora Antonise, para que a gente possa estar publicando, para que as pessoas vejam. Então, vamos segurar aqui o sorriso Colgate, 30 segundos. Você que está aí do... Isso, pode ser do lado. Você que está aí do outro lado, você vai printar e vai marcar a Vale Editora e a professora Antonise. Eu vou só bloquear aqui os comentários rapidinho, para ficar legal. Vamos lá? Pronto, tá bom demais. A mandíbula já doeu aqui. Obrigado, professora Antonise. Eu que agradeço. Obrigado a cada um de vocês. Obrigada pela Vale Editora, a você, a Alessiane, a toda a equipe, né? E muito Estamos sucesso à disposição. aqui no Vale do São Francisco, muito sucesso mesmo, porque é um projeto de editora, é algo inovador e que dê muitos frutos para muitos escritores mesmo. Parabéns. E a gente convida... Parabéns a todos que me prestigiarem assistir, né? Aqui não consigo ver, né, para uma questão do Instagram, quem está, as perguntas pararam aqui. Tem muitos números aqui, mas não consigo, mas agradeço demais. Ó, ótimo. Um beijo. Até a próxima. Siga a Vale Editora. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Obrigada, professora. Grande abraço. Um abraço.